De volta ao Redação Novo Tempo, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, lançou uma campanha explicativa mostrando as diferenças entre o que é gosto pessoal e o que é ofensivo e ilegal em propagandas. Os comerciais comparam questões de diversidade sexual, racial e representatividade com gosto pessoal quanto à música, animais de estimação, por exemplo. Então, assim, existe uma situação em que aparece um comercial com uma modelo que é gordinha e do lado do vídeo um comercial com uma modelo magra. O apelo é para que as pessoas confiem na atuação do próprio CONAR, que está aí para avaliar o que é ilegal do que é simplesmente gosto pessoal, né? E aí não seria um crime. Interessante essa comparação que você dá aí, é que eles falam assim, né? Eles dividem a tela em dois lados e falam assim, olha, se você prefere modelos mais gordinhos, olhe para a tela da esquerda. Se você prefere modelos mais magras, olhe para a tela da direita. Nossa, até a narrativa sua ficou igualzinha. Você viu? Eu tentei fazer a mesma entonação. E aí eles vão colocando várias situações, porque tem muito disso, né? Às vezes as pessoas reclamam que algo como se fosse ilegal, tipo, nessa propaganda eles falam assim, se você prefere um comercial que tem bastante diversidade étnica, ele fala, olha para a esquerda, aí tem um japonês, tem um negro, tem uma loira, tem um moreno, tem metade é homem, metade é mulher e tal. Aí ele fala assim, se você não foca tanto nisso, pode olhar para a tela da direita, e aí tem um pessoal mais parecido ali, eu nem lembro qual que era o perfil. Mas, enfim, isso mostra exatamente que a gente precisa atentar para o que realmente é ofensivo, o que é crime, né? No sentido, nem sei se às vezes é crime, mas enfim, o que é ilegal do que é uma questão de gosto pessoal, né? Só que o furo todo, Leite, foi porque nesse mesmo pacote eles colocaram coisas assim simples demais junto com questões mais complexas. Por exemplo, desse da modelo, se eu não estiver muito enganada, no mesmo comercial, porque são dois, né? São dois VTs. Eles falam assim, olha, se você prefere balões com gás hélio, olha para direita, esquerda, sei lá. Se não, olhe para outra. Aí tem uma outra hora que ele compara animal de estimação, né? Como o Wagner comentou aí. Aí coloca, acho que é um cachorro e um outro animal exótico na outra tela. Goiaba, uma branca e uma outra vermelha. E a galera, né, se escandalizou com o comercial. O comercial fala exatamente sobre isso e a galera foi lá reclamar. Só que assim, foi um erro de percurso porque a gente está vivendo um momento muito sensível, né, que a gente fala sobre representatividade, diversidade cultural, tem levantado muito essa bandeira, as agências de publicidade estão trabalhando com isso, abriram a mente para essa realidade, ainda mais se tratando aqui do Brasil, né, que a gente tem uma diversidade gigantesca, mais da metade da população é negra. Então, enquanto todo mundo está trabalhando nesses assuntos assim de maneira mais sensível, de maneira a estudar mais antes de divulgar um comercial, né, os produtos também têm tentado dar essa representatividade e tudo, o CONAR lançar esse comercial, por mais... E tem um tom de brincadeira, né? Que no primeiro momento, quando eu assisti, até achei legal, mas no segundo momento, num outro olhar, você vê que, assim, colocar num tom de brincadeira coisas simples demais com coisas complexas, como esses assuntos que eu acabei de comentar, é complicado, entendeu? Não é fácil, assim, de entender, não é fácil de entender. Entendo o seu ponto. Vamos acompanhar aqui, a gente tem dois depoimentos. A gente vai ouvir o Felipe Melo, ele é publicitário e designer, ele dá a opinião dele em relação a essa campanha e também sobre o que ele, como publicitário, como designer, acha do que seja o papel do CONAR. Vamos acompanhar. O CONAR, como um conselho, o trabalho dele, a função dele é visualizar o que é feito na publicidade brasileira através da legislação vigente. Sendo assim, a forma com que ele desenvolveu esses temas o tornou parcial. Ele tratou temas que são complexos, que estão relacionados não somente a gosto, mas relacionados a princípios e valores, e colocou tudo no mesmo cesto, como se fossem coisas iguais. Ou você gosta disso ou você gosta daquilo. E são assuntos mais complexos que devem ser debatidos em outra esfera da sociedade. Por isso, nesse ponto, o CONAR ele excedeu um pouco a sua prerrogativa,
permitindo que esse assunto fosse debatido de forma indireta e informal e não chegando a um resultado satisfatório. Muito obrigado aí ao Felipe Melo. Vamos já ouvir aqui o nosso próximo depoimento, que é do Heber Salles. Ele é publicitário também e professor universitário nessa área. Esse é o tipo de problema que ocorre às vezes na publicidade, mas a gente tem recursos, a gente tem métodos para prevenir esse risco e evitar esse prejuízo, esse ruído. Como é que a gente faz isso? Envolvendo os consumidores desde o início da criação e do planejamento da campanha. Em primeiro lugar, pesquisando o que a sociedade ou o público que a gente quer atingir pensa a respeito do tema que a gente quer tratar na campanha. E depois que a gente cria as primeiras peças, ou peças que a gente considera que tem o conceito que a gente quer veicular, a gente procura então testar a recepção dessas mensagens junto a amostras de consumidores que representam diferentes segmentos da população, cada um com a sua ideologia, com seus valores, crenças particulares, que vão guiar a sua interpretação. Obrigado, professor, também pelo depoimento. Legal o que ele falou, né, sobre estudar antes de veicular. Ele deu um olhar mais acadêmico da situação, sim. Ele até discutiu isso com os alunos, que é importante hoje você ter uma amostragem de cada pedacinho da população, né, reunir tudo isso, fazer um estudo para você realmente saber o que você vai colocar lá. Mas ele não falou da né? população como um todo, ele falou do público-alvo que se pretende alcançar. Público-alvo. E aí é que eu acho que está o ponto. Tipo, porque, beleza, se o meu público-alvo são, sei lá, crianças, ou, não, vou facilitar aqui, porque criança, inclusive hoje em dia é meio complicado, porque não pode mais umas propagandas assim, né? Se o meu público-alvo, sei lá, são senhoras de idade, de mais de 60 anos, com mais de 60 anos, classes A e B. Se para esse público o que eu estou falando está agradando e não é ofensivo, tá? Não é ofensivo. O que homens de 30, 40 anos de idade acham dessa propaganda faz diferença? Entende? Tipo, se o meu público-alvo são senhoras acima de 60 anos de idade, classe A e B, homens de 30, 40 anos, independente de qual classe seja, faz diferença o que eles pensam dessa propaganda? A menos que não seja ofensivo, né? Eu tô falando assim, sem ser ofensivo. Tipo, não gostei que usaram esse tipo de modelo aí, esse tipo... O que eu acho que interessa, acontece, entendeu? Só que tem gente que pega mal com isso. O que eu acho que você está dizendo é o seguinte, né? Uma coisa, e na verdade é o que o CONAR quis dizer com a propaganda. Uma coisa é aquilo ser ilegal ou aquilo ser ofensivo a determinada classe. Outra coisa é usar a publicidade como uma militância para minorias. Uhum. Não é isso que a publicidade vai acabar fazendo, né? Então, existem os dados... Oi? Você equalizou bem, Wagner. Você tem esse papel de mediador, né? Você juntou um pouquinho... Interrompemos esse programa para um elogio a Wagner Cantore, aqui, no meio da minha discussão. Então, por exemplo, a produção colocou aqui um levantamento da Heads, que foi uma empresa que divulgou em julho de 2016. Analisou questões de gênero e raça em mais de 8 mil peças publicitárias, veiculadas na TV e Facebook. Então, quando os produtos eles tinham como foco os homens... 83% dos casos os homens eram brancos, 7% negros e 10% de etnias diversas. Já as peças que têm mulheres como personagens centrais, 26% dos casos são representadas por, 84% por atrizes, modelos brancas, 12% negras e quase 4% diversas. Tipo, não representa a nossa população, no caso. Não representa a nossa população, mas aí é que tá. Eu acho que a publicidade não está muito preocupada em fazer essa militância. Ela está preocupada em vender produto. A publicidade está preocupada em vender. Tipo, claro que isso causa um efeito reverso, né? Assim como as novelas e tudo mais, uma coisa reforça a outra. Mas não é papel do CONAR regular isso. É isso que eles estão falando. Olha, não é pra gente vocês têm que reclamar disso. Beleza, quer fazer
um estudo onde a gente vai começar a discutir isso, tá tudo certo. Agora, você não pode dizer que isso aqui tá errado, entendeu? Ilegalmente, quando né? o CONAR Diante faz do regulamento. Eu acho que quando o CONAR lança essa publicidade, o que ele está querendo dizer nas entrelinhas é, gente, isso aí não é comigo. Eu não entendo de gosto. Você gosta mais dessa modelo ou dessa? Você gosta desse bicho ou daquele? Beleza, vai reclamar com quem está fazendo esse tipo de publicidade. O que eu regulo é crime, né? Não, tudo bem. Não é crime, né? Ele é ilegalidade. É de autorregulação. Não é só crime que o CONAR faz. Não é o crime, porque na verdade quem trata de crime é a polícia. O CONAR não tem que cuidar de crime, ele não é polícia. Não Mas tem de ilegalidade. De irregularidade de acordo com o regulamento de publicidade. É o que o CONAR faz. Certo. Então, quando diz assim, isso não é comigo, reclama com quem cuida. Não, quem cuida de publicidade no Brasil é o CONAR. Então, se alguém tem a reclamar sobre publicidade no Brasil, é para o CONAR que vai reclamar. Mesmo que seja a questão do gosto pessoal. Aí o CONAR também não. Mas é que o seu problema. Aí essa explicação que ele quis dar no geral é a explicação que o CONAR tem que dar se eu reclamo para o CONAR dizendo, olha, esse comercial aqui vocês colocaram só modelos magérrimos, eu acho que isso aí está incentivando as pessoas, porque a gente já tem aí um índice enorme de meninas que estão com problema de anorexia, porque querem aquele corpo magérrimo, e vocês estão reforçando isso nesse comercial. O CONAR, dá um jeito nisso, que essa publicidade aqui não está ruim, não está boa. Aí o CONAR vai dizer, não, mas aí você prefere uma modelo mais gorda, mas tem gente que prefere modelos mais magros. Então, cala a boca aí que eu sei o que eu estou fazendo. É a leitura que eu estou fazendo do CONAR, quando ele diz isso. Você entendeu? É por aí mesmo. E é isso. Então, o CONAR, a função do CONAR é regular a publicidade. Eu acho que o que eles tentaram... E se alguém levanta a reclamação, é para o CONAR que vai. Então, Hélio, mas você mesmo disse, né? Essa reclamação que ele deu no coletivo, essa explicação que ele deu no coletivo é a explicação que ele vai dar no individual. Exatamente. No final das contas ele não faz nada. É a minha outra visão do CONAR. Ok. Agora, eu acho que a palavra certa realmente foi a que você usou, não a que eu usei. Falei crime, falei ilegalidade até mais ou menos. Irregularidade. Mas irregularidade é a boa palavra para se usar. Embora ilegalidade acho que não está errado também, porque existem casos de ilegalidade, mas irregularidade eu acho que é o grande lance. Agora, é aí que está, o CONAR ele não vai interferir nessas questões de gosto pessoal ou militância em minorias. A propaganda atrapalha esse tipo de visão do que é a sociedade. Com certeza, algumas vezes isso acontece, mas acontece também na moda. Foi um órgão, né? Um órgão como ele ter se pronunciado assim, né? Imagina, as pessoas olham para... Mas eles estão antevendo um problema. Ele está dizendo, gente, eu acho que nem antevendo, eu acho que já é se justificando. Olha, gente, isso aí não vai ser a gente que vai dizer. Mas o CONAR atua, é isso que me deixa contrariado, porque ele atua, como você está falando aí, porque ele não está ali para fazer a propaganda pelas minorias. Mas ele faz. Vez ou outra você vê que o CONAR multa uma agência de publicidade porque lançou um comercial e que nesse comercial, sei lá, fazia uma apologia a dizer que a mulher é subalterna ao homem. E aí, num caso parecido, mas dizendo que, sei lá, que a mulher tem que ser magra e não gorda, aí tudo bem. Você entendeu? E é comum o CONAR aplicar multas a agências que atuam com questões como essa, mas aí agora eles vêm dizer, não, mas é que tem coisa que é gosto pessoal, tem coisa que você escolhe, você quer olhar para um lado ou para o outro, você faz, mas não é minha função aqui estar regulando isso. Não, é função dele regular sim, senão deixa de existir o CONAR. É que eu acho que essas questões elas são complicadas de você definir o que está certo e o que está errado, entendeu? É por isso que tem o órgão. Porque mas o momento que a gente está vivendo é assim. Tanto é que a gente já teve CEO sendo demitido porque na hora de dar uma entrevista teve um posicionamento discriminatório e foi demitido de agência de publicidade. Eu esqueci o nome do camarada, mas ele foi dar uma entrevista e na hora ficou com um sentido, né, uma conotação discriminatória. Foi demitido, cara. Eu acho que, na minha humilde opinião, embora não sendo publicitária, é assim, é pegar essa situação, o momento que a gente está vivendo e veicular isso daí assim, sabe? De maneira muito irônica até. Foi irônico, né, Leite? Sabe o que eu pego disso, Zene? E, inclusive pegando o gancho com essa situação que o Hélio trouxe. Porque assim, o CONAR recebe, sei lá, e-mails, cartas
cartas acho que talvez nem tanto, mas reclamações, né? Talvez Das nenhuma. senhorinhas, As senhorinhas, talvez. Reclamações o tempo todo desses pontos. O que eles estão fazendo é assim, com certeza eles já deram várias explicações no individual. Aí cansaram de dar explicação. É a minha leitura do negócio, olha, vamos tentar dar uma explicação meio na baciada de uma vez aqui, e aí não quer dizer que vai resolver tudo, eles não vão deixar de receber reclamações e etc. Eu acho que não vão deixar de responder também de maneira individual. Mas assim, eles tentaram lançar uma campanha para que mais pessoas de uma vez só entendam o que é, até que ponto o CONAR vai interferir, até que ponto não vai. Entendo. Mas talvez, minha leitura, não se eximindo de fazer algo. Só falando assim, gente, olha só, sabe quando você tem um grupão, assim, você fala assim, gente, ó, explicação rápida aqui para todo mundo. Aí você dá uma explicação rápida para não virem 10 pessoas te perguntarem a mesma coisa. Tá certo. Eu acho que foi isso que eles fizeram. A campanha do palhaço, eu já vejo ela com mais naturalidade do que essa que você comentou. Do palhaço? É um palhaço que está ali fazendo um show para as crianças, aí chega um cara e fala assim, e esse seu cabelo... Do cabelo eu não tô lembrada aqui, mas dessa água que tá saindo do seu... Da sua flor. Paletó. Da flor, essa água que tá saindo da sua flor. Isso aí, você tá gastando a água do planeta. O que é isso? Você tá pegando uma mensagem de destruição do planeta. Aí depois ele fala do cabelo, da cor. Agora eu esqueci, mas assim, ele chega para reclamar do palhaço, da forma como ele tá vestido, por explicações assim extremamente banais, entende? E o CONAR dizendo mais uma vez, olha, né, confie no conselho e tudo mais. Aí, por isso que eu volto a repetir, que eu entendo o que você disse, mas eu acho que juntar tudo isso assim e colocar um animal de estimação comparado com representatividade étnica, é complicado fazer isso. A gente tem que entender um pouco de comunicação para poder, né, enfim, eu vou ser redundante aqui de novo. Mas tem que estudar um pouquinho para poder divulgar um comercial desse, né? Deixa eu dizer o que o vice-presidente disse à Folha de São Paulo. Ele deu uma entrevista sobre esse assunto, né? O vice-presidente executivo do CONAR, o Ednei Narski, ele disse o seguinte, que ele discorda que a campanha minimize a importância do debate sobre a diversidade e o debate ainda sobre representatividade. O que ele disse é que a ideia da campanha era separar em discussões sobre problemas de diversidade, que é uma questão séria, como infrações ou ilegalidades, do que é simplesmente fruto de gosto pessoal, preferência e opinião. Ele disse isso. Sabe o que é curioso, antes de terminar o tempo? Diga. Um ano antes dessa polêmica, teve uma campanha do próprio CONAR que trazia o slogan assim, quem cria nem sempre vê o problema. Essa campanha é um vídeo que mostrava uma socialite de uns 70 anos, ela tratava um animal de estimação que era um gambá, que ninguém gosta de gambá, e só que ela achava ele o máximo, que ele não incomodava ninguém, que ele era dócil, que ele era aquilo outro. E aí ia mostrando diversas cenas onde ele estava e as pessoas saíam correndo, porque o gambá exala um perfuminho aí nada agradável, né? E o próprio CONAR falou isso, né? Quem cria nunca vê o problema. Talvez ele esteja nessa situação, né? Ele criou, ele não está vendo o problema. Eu já falar de algumas coisas, por exemplo, do CONAR, que eu estava falando ali, que eu tenho umas coisas a respeito de como o órgão funciona. Mas, por exemplo, teve uma campanha que foi parar no CONAR porque várias pessoas reclamaram, era de uma cerveja que associava a cerveja às mulheres. Aí a frase era assim, tem a sua primeira vez com a... E aí o nome da cerveja, aí tinha uma atriz muito famosa que fazia o papel da cerveja, né? E aí as críticas e as argumentações para o CONAR foram, olha, isso aí está levando os nossos jovens a ter um comportamento de risco, essas coisas todas. O CONAR falou, olha, não tem problema nenhum nessa matéria, pode seguir. Aí teve, no mesmo ano, uma outra coisa, de uma outra cerveja. A cerveja dizia assim, 25% menos calorias, 22% menos álcool, 100% cerveja. O CONAR mandou tirar do ar, porque não estava dizendo, mas 22% menos álcool em relação a quê? Era óbvio que era em relação à própria cerveja. A nova cerveja agora tem 22% menos álcool, mas é 100% cerveja. Aí o CONAR falou, não, tira do ar, tá errado, porque vocês não estão dizendo com que cerveja vocês estão comparando. Você entendeu? Então, por isso que eu disse... Aí é o gosto pessoal que ele está falando. Por isso que eu digo que, eu usei a palavra, é difícil dizer o que tem de irregularidade ou não. A palavra correta essa análise é muito subjetiva. Quem está avaliando isso dentro do CONAR tem que pensar o seguinte... o que isso vai causar de impacto em quem está acompanhando essa propaganda? Não é objetivo. Aí o cara
Não, isso aí está causando confusão. Não dá para ter certeza se é menos nível alcoólico do que? É com relação ao... Fala o nome de uma bebida aí. Vodka. Vodka, ou é com relação à cerveja? Agora, tá objetificando a mulher ou não tá? Então, são termos que ficam muito na subjetividade. Tem que acabar o programa. Quanto tempo tem? Nossa, sim. 10 segundos. Quanto? 10. Gente, muito obrigado, viu, pela presença. Até a semana que vem. A gente vai ficando por aqui. Tchau pra vocês. Até semana que vem, então, gente. Tchau. Adiós.